Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira, pedindo licença mais uma vez para entrar na vossa casa e sempre trazendo informações legítimas. Doa a quem doer. Hoje no programa Acerto de Contas, antes de mais nada, boa noite meus pares, Albino, Tágira, Gláucia, Mazé, a Dama de Ferro e a minha querida Áurea. Dê um sorriso, Áurea, para a gente ver hoje, para ver se você está feliz. Então vamos começar o programa hoje com um papo muito interessante. É um projeto, não é isso, Albino, que o nosso convidado trouxe? Exato. Conta um pouquinho da história desse nosso convidado, Albino. Roberto é advogado, administrador de empresa e ele comanda um programa que é o Brasil Sem Azar, não é isso, Roberto? Isso. Então, Movimento Nacional Brasil Sem Azar. Movimento Nacional Brasil Sem Azar. Sem Azar. Vamos ter que saber o que é Brasil Sem Azar, né? Para o povo, caso entender um pouquinho. Roberto, obrigado por ter atendido o nosso convite, é uma satisfação em tê-lo aqui. Trazendo esses assuntos polêmicos, né? Trazer ao público as suas ideias, o que você defende. Eu sei também que você faz parte lá da equipe do nosso querido senador Girão, né? Um cara que eu tenho assim, um carinho enorme pela conduta dele. Não conheço ainda pessoalmente. Será nosso candidato a governo, se Deus quiser. Eu sou um cara que... Eu vejo assim, a fala dele, a forma que ele se coloca no Senado, a forma que eu começo a mudar um pouquinho aquilo que eu sempre digo aqui no programa, que uma andorinha não faz verão, mas eu acho que está começando a fazer, viu? Porque ele é um cara dinâmico, você vê que é ético, você vê que defende a população, tem as ideias muito valiosas, e é muito legal saber que você é o assessor do gabinete dele aqui no estado do Ceará. Muito bom tê-lo aqui. Mas vamos lá, Albino, como é que é a história? O Roberto... Mas olha para a câmera, Albino, senão... O Roberto quer falar sobre as bets. Vamos... Bets, cassino... Tudo. Vamos lá então, Roberto, boa noite. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Marciele. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, abrir esse espaço para mim. Eu valorizo todo o espaço, porque nem sempre a gente encontra, falar para o seu telespectador, nem sempre a gente encontra o espaço aberto para falar sobre esse assunto. A mídia, muitas vezes, está cooptada totalmente pelo jogo de azar, porque hoje o jogo de azar, ele patrocina, muitas vezes, a grande mídia do Brasil, então eles evitam totalmente esse tipo de debate. Então, quando a gente arranja um espaço desse para falar os riscos que incorrem, a legalização, a regulamentação, como você quiser falar, mas para mim é a descriminalização do jogo de azar, é muito importante porque a gente tem essa capacidade de discutir com o público toda essa marginalização que se tem em relação à questão do jogo de azar e a questão principalmente do vício. O vício é extremamente perigoso e tem alcançado muito da nossa população, principalmente das classes C, D e E, que é quem mais joga. Foi feita uma pesquisa recentemente pelo Instituto Locomotiva que diz que 79% do público que joga bet, ou seja, essas apostas eletrônicas de celular, são das classes C, D e E. É o público mais pobre, é o público mais miserável. 5 milhões de famílias jogaram bets em agosto de 2024, segundo o Banco Central. 3 bilhões de reais do Bolsa Família foram jogados nas bets, ou seja, dinheiro para as pessoas comerem, dinheiro para as pessoas pagarem o seu plano de saúde, estão sendo depositados na mão desses grandes empresários que estão levando todo o dinheiro do brasileiro e deixando o povo na miséria, inclusive com graves doenças mentais como a ludopatia e principalmente o suicídio. Quantas e quantas pessoas não estão se suicidando por conta do jogo de azar? Mas aí eu não paro nas bets. Eu evoluo também porque o Congresso Nacional, mesmo vendo todo o erro das bets, está querendo legalizar também os jogos físicos. Cassino, bingo, jogo do bicho, que todo mundo sabe, que grande parte deles, eu não digo todo, porque eu tenho que respeitar também, mas grande parte deles estão diretamente ligados a crime organizado. São as máfias chinesa, a máfia russa, a máfia italiana e a máfia brasileira também dessas organizações criminosas. Então, a gente não tem como negar que o jogo de azar é uma atividade extremamente perniciosa e que precisa ser combatida no Brasil, seja pelas forças de segurança, seja pelo nosso Congresso Nacional, que, na minha concepção, com exceção de bons parlamentares, tem aberto realmente um leque muito grande de possibilidades para a jogatina. Tágia. Deixa eu só dar um adendo.
Roberto, a gente pode considerar as pessoas que jogam viciadas, porque na semana passada eu vi um rapaz que matou a mãe, porque a mãe não aguentava mais pagar essas contas, né, dessa jogatina. E será que o vício fez esse rapaz matar a mãe? Albino, muito boa a sua pergunta. A Organização Mundial de Saúde deixou muito claro que os jogos de azar e o consumo de drogas químicas, as ilícitas, e as lícitas também, como o cigarro e o álcool, eles não são parecidos, eles são exatamente iguais. A Organização Mundial de Saúde diz que os efeitos cerebrais e os efeitos corporais do jogo de azar e das drogas químicas são exatamente o mesmo. O barato, né, que a pessoa sente, aquela adrenalina, a dopamina tomando conta, ou seja, o prazer de você estar jogando. E eu digo muito claro, a droga, ela leva você ao que o jogo de azar leva. Porque o jogo de azar, quando você ganha, você joga de novo para ganhar mais. E quando você perde, você fica desesperado para tentar recuperar. Quer recuperar, né? Quer recuperar. Então, ele entra nesse círculo vicioso, e a palavra é exatamente essa, esse círculo vicioso, que faz com que as pessoas, muitas delas as mais pobres, classe C, D e E, 79%, percam absolutamente tudo. E aí não só matem a mãe, que já é uma coisa terrível, chama parricídio no direito, mas também cometam suicídio. As pessoas chegam num determinado ponto que já não tem mais de onde tirar, já tirou tudo da família, já entra no estágio daquela questão de extremo vergonha da própria família, sente vergonha da própria família. E o que é que ele faz? Quando perde absolutamente tudo, ele se suicida. Tem um jovem no interior do Maranhão que ganhou 50 mil reais. Era o dinheiro da vida dele, foi o dinheiro que ele herdou de um avô que faleceu. Ele jogou tudo no jogo do Tigrinho. Ele perdeu absolutamente tudo, não voltou nem para casa. Quando ele soube que perdeu, ele mandou um recado para a família e se suicidou, porque ele não tinha cara de voltar para casa. E assim como esse que matou a mãe, assim como esse como se suicidou no Maranhão, milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de famílias estão se desintegrando para o jogo de azar. Por quê? O celular está 7 dias por semana, 24 horas por dia na nossa mão. Então as pessoas estão totalmente viciadas. Eu corto o cabelo num lugar, não vou dizer por questão ética, mas todos os barbeiros, eles jogam. Às vezes eles param o corte de cabelo e ficam vendo o resultado do jogo para saber se ganharam ou perderam. Ou seja, e está principalmente atraindo a nossa juventude. As pessoas mais velhas têm dificuldade com o trato com o celular, mas os nossos jovens e os nossos adolescentes, que já têm vício em telas, estão diretamente ligados também ao jogo de azar. Então isso é um problema sério que o Brasil tem que enfrentar. Muito boa noite a todos os pares, a você que está em casa. Essa é uma questão realmente de saúde pública, né? É uma questão de vigilância dos poderes públicos, mas eu acredito que principalmente nessas pessoas que estão viciadas nos jogos do Tigrinho, nas plataformas de bets, porque é essa classe C, D e E, né, que muitas vezes utilizam das aposentadorias dos avós, dos pais, das diárias poucas de serviços diversos aí, e que por conta desse vício está perdendo a saúde mental, e realmente o poder público precisa atentar principalmente para essa categoria. Por que eu digo isso? Por exemplo, cassinos. Quem frequenta cassino é quem pode. O cara muitas vezes coloca lá um depósito alto para jogar. Ali ele tem, se ele quiser, se está viciado... É um outro mundo. É outro mundo. Se está viciado no jogo, ele tem como se tratar. A preocupação minha, e eu acho que da grande maioria da sociedade, são as pessoas menos favorecidas economicamente, que estão desfacelando o seu já minguado orçamento, desfacelando em jogos como o Tigrinho. Eu conheço pessoas que vivem, Albino, 24 horas ali, perdendo, ganhando, perdendo, enlouquecendo. Perdendo, né? Perdendo, né? Ganha um salário mínimo, bota um crédito no telefone e vai gastar ali todinho o dinheiro. Essas pessoas realmente precisam ser alcançadas pelo poder público, e estes parlamentos nacionais precisam se atentar para essas plataformas que estão desfacelando as pessoas. Eu também. Lembrando que o senador Adalgiro Girão é um ativista contra isso, né, Roberto? Sempre foi. Mas, Cláudia, por favor. Quero ouvir a tua... Boa noite a todos, boa noite aqui aos meus colegas de programa, né? A gente compreende a questão do jogo
também como uma questão de saúde mental séria, grave, que não é visto pelo poder público e nem tratado pelo poder público. A abstinência do jogo, ele equivale à abstinência de uma droga. Ele é tão pesado quanto a abstinência de uma cocaína, quanto a abstinência da maconha e do álcool. Eu quero saber o seguinte... O jogo, só para pegar um adendo aí, fazer um adendo aí, o jogo, ele não precisa ser só, o vício não precisa ser só o jogo de azar. Sim. O videogame. Videogame. Existe uma camada. A tela em si. Né? Então, é preciso colocar cada macaco no seu galho. Porque tudo demais é veneno, né? Como o Tajira falou, Tudo um cara, demais um cara que vai no cassino, que chega lá com seu jato de 40 milhões de dólares, e ele perde $1 milhão. Olha, tem vários níveis de jogo. Você vê antigamente, no Rio de Janeiro, o poderio daquelas pessoas que eram do jogo do bicho, os bicheiros. Os bicheiros dominavam e o poder econômico e político que eles tinham era muito grande. Eu cheguei a morar nessa época no Rio de Janeiro e os bicheiros realmente eles dominavam. Eles dominavam a sociedade, eles dominavam o poder político, o poder público, e as pessoas tinham, inclusive, um grande respeito por ele. Castor de Andrade, que eu diga. E muito sonho de adolescente. Você quer ser o quê? Eu quero ser um bicheiro. Então, eu quero saber, legalmente, o que fazer. O que é que diferencia o jogo do bicho? O que diferencia para o jogo do tigrinho? E, legalmente, como é que o Brasil ele pode avançar no tratado para que isso seja legalizado, para que a população, porque a partir do momento que a população se conscientiza que isso é um mal, porque a máquina sempre ganha, a máquina é programada para ganhar, sabe? Você falou, viu, Fábio Tágera? Eu estava no salão, no cabeleireiro, na Giane, lá da Praia do Futuro, e as pessoas, peraí, só um momento aqui, aí jogando, e eu falei, mas isso aí, não, eles dão dinheiro logo para a gente entrar, sem a gente não ter nenhum dinheiro, eles já lhe dão logo R$50 para você entrar. O problema é a farsa, né? Então, eles têm todo um jogo de sedução que a pessoa menos esclarecida, ela vai pensar realmente, olha, estão me dando dinheiro, então se eu ganhei 50, agora eu quero ganhar 100. E aí é o ciclo vicioso. O que fazer legalmente para que a população se conscientize e que para que exista uma legislação que regulamente jogo de bicho, jogo de azar. Pois é, né, tem que proibir, né, mas que regulamente, que fique regulamentado isso aí. Na verdade, eu quero, Roberto, eu queria ouvir a opinião de todas elas, comentaristas, depois você faz uma análise geral em cima do contexto geral. Mas Áurea. Pode falar, Áurea. Boa noite, você telespectador. E falando em relação a esse assunto, né? É um assunto de muita importância, porque eu vivenciei algumas experiências com pacientes meus, eu na condição de psicóloga. Eu atendi um senhor, já de uma certa idade madura, e um jovem de apenas 21 anos que estava a caminho do suicídio, porque ele trabalhava no comércio com o pai, e o pai confiava tanto nesse filho que tinha uma conta que toda a renda do comércio do pai ficava depositada e esse filho cuidava. Isso acontece demais, então, demais. Tinha, em média, uns R$120 mil, e esse dinheiro foi todo torrado em jogo, porque quando ele começou a ganhar muito, ele começou a acreditar que ele não ia parar de ganhar. E, de repente, começou... retroceder e perdendo, e sempre na esperança. Porque algumas máquinas elas realmente são programadas, ainda mais agora com... Não, todas são programadas. Ainda mais com a inteligência artificial, agora que a coisa tá bem elaborada mesmo, né? Para o azar. Então, ele foi achando que ia dar certo, até que ele tomou a decisão de, quando ele viu que já tinha acabado todo o dinheiro, não sabia como contar para a família, que era toda a economia da família, ele escreveu uma carta e foi embora numa estrada sem rumo, pegando carona, e, consequentemente, a vontade poderia ser, com certeza, de um suicídio. Então, assim, quando a família se deu conta dessa carta, foi a procura dele em todas as cidades aqui do interior, em busca dele, e ele já estava numa cidade quase próxima a uma divisa,
de Estado, já com o pensamento mesmo de ou não voltar Suicida. ou dar cabo mesmo na vida. E assim, a história do senhor também, do outro meu paciente, foi bem semelhante, e todos com esses joguinhos. Por quê? Que eles vai tornando aquele vício, aquela adrenalina, porque eles ganham de maneira intermitente. Tipo, um sim, um não, e é isso que prende, é isso que gera o vício. 3 não e 1 sim. Exatamente. Então, realmente, é um caso de saúde pública, é uma calamidade, de fato, e a Gláucia reforçou, vocês também reforçaram, que a questão da saúde mental no Brasil não é levada a sério, e o índice de suicídio tem cada dia aumentado, e agora essa história aí dos jogos de azar veio para acabar mesmo de fechar o quadro complicado. Nazé. Boa noite, Roberto. Boa noite, Nazé. Já existe, no caso, em tramitação, essa legalização? Vamos lá, né? Então vamos fazer um condensado de todos os comentários. Ping-pong. Agradeço a todos vocês os questionamentos, as perguntas e as observações. Vamos começar do final para o início. Em relação às bets, já existe uma lei, 14.790, de 2023, que foi sancionado pelo governo Lula em relação à questão dos jogos de azar. Os jogos de azar, na verdade, começaram com o governo Temer, os jogos bet, que chama tecnicamente de jogos de aposta de cota fixa. Começaram com o governo Temer em 98, quando o Brasil, sempre com o Pires na mão, né, ficava procurando onde é que ia arranjar arrecadação. Só que o governo Temer, já no finalzinho, ele não prestou atenção, o governo Bolsonaro também não se manifestou sobre isso, e veio o governo Lula e sancionou uma lei que é imoral em relação à quantidade de poucos freios e contrapesos em relação à questão dos jogos de azar. Como assim? A lei Não, esse ponto é importante. Freios e contrapesos. A lei é extremamente frágil. O Brasil, não aprendeu com a legislação estrangeira, não aprendeu com o Reino Unido, não aprendeu com a Bélgica, não aprendeu com a Espanha, não aprendeu com a Itália. Eles chegaram a um determinado ponto, esses países, que estão voltando atrás, e eu vou dar um exemplo muito claro. Eles estão voltando atrás. O Reino Unido não vai permitir, em 2026, que nenhuma bet possa colocar na camisa do time, pelo menos na parte central, vai colocar um detalhe ou outro, mas na parte central eles não vão poder colocar o patrocínio das bets, a marca. Por quê? Porque, na verdade, chegou, e é o país que mais joga no mundo. A pessoa diz que é Estados Unidos. Não. O Reino Unido, eles apostam até tudo. Eles apostam até a cor do brinco da princesa, não sei o quê. Então, eles apostam muito. E eles disseram o seguinte, nós não aguentamos mais um nível de externalidades negativas. Vocês deixando muito claro. Externalidade negativa para o público são as porcarias que trazem, os riscos que trazem. Então, o nível de externalidade negativa do jogo de azar são extremamente grandes. Então, no Brasil, já existe essa lei 14.790 que regulamenta de uma maneira muito frágil, de uma maneira muito incipiente a questão do jogo de azar, que não presta atenção no que você falou, que é a questão da saúde mental. Hoje, infelizmente, os valores que são desprendidos para a saúde mental estão em torno de 1% só do que se arrecada, sendo que a saúde mental vem atacando profundamente o brasileiro, se não pelo jogo de azar, por outros motivos. E você só colocar 1% da arrecadação do jogo de azar para a saúde mental, significa que você está abrindo mão de um risco enorme em relação à nossa população. E o que é que acontece? Os custos sociais em relação ao jogo de azar sempre serão muito superiores à arrecadação do jogo de azar. Falando de uma maneira muito clara para o seu telespectador, a série para vocês todos aqui. O governo federal pensou em arrecadar em torno de 7,5 a 8 bi, em torno disso, né, por ano. Chegou na metade desse ano, está 3,6 bi, ou seja, mostra claramente que o que ele estava na expectativa de arrecadar, não está arrecadando, mesmo com essa quantidade de pessoas jogando. Já os custos sociais, inclusive o Ministério da Saúde já se manifestou, o Ministério do Planejamento já se manifestou, são contra os jogos de azar. Por quê? Porque, na verdade, os riscos e os custos para a população são muito superiores. Os custos para o governo, por exemplo, do SUS é muito superior ao que se arrecada. E aí eu vou entrar não só na questão de saúde pública, eu vou entrar na questão de segurança pública, e aí é um pouco da sua resposta, porque a sua resposta, a sua pergunta vem no sentido de dizer o seguinte, por que o Brasil está preocupado em relação à questão de saúde pública? Eu falo de segurança pública, porque hoje o jogo de azar ele está sendo diretamente coordenado por organizações criminosas.
Tem bicheiros no Rio de Janeiro falando do jogo do bicho, que hoje abandonaram praticamente o jogo do bicho e estão focados exclusivamente em bet. Tem até, recentemente, eu acho que eu posso falar, né, Marcelo? No Netflix, hoje, tem uma série que é muito boa, Os Donos dos Jogos, que mostra claramente os antigos bicheiros, que são a cúpula do jogo do bicho, que estão simplesmente abandonando aqueles pontos do jogo do bicho e botando máquinas caça-níqueis, botando bets, criando bets e fazendo com que as pessoas mais velhas possam jogar nas bets e eles ficam com aqueles valores. Ou seja, o crime organizado não está só no jogo do bicho. Isso já é passado para aquela cúpula. Eles estão hoje trabalhando diretamente em relação Já se à questão das modernizaram. bets. Já se modernizaram para o lado do mal. Porque o crime organizado nunca se manifesta para o lado do bem. E uma outra, Cada vez Brasil mais. é. Infelizmente, uma aqui no outra Brasil... coisa, e uma outra coisa que é muito importante, eu falei já de segurança pública, falei de saúde pública, eu não poderia deixar de falar para a economia. É um tiro no pé. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, CNC, e a da Indústria, entraram com uma ADI no sentido de dizer o seguinte, 103 bilhões de reais em 2024 saíram do varejo, a pessoa que vai comprar o seu arroz, seu feijão, o seu fósforo, seu gás de cozinha, e foram para o jogo de azar. A própria CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, está buscando no STF barrar a lei das bets, porque está dizendo o seguinte, nós estamos perdendo muito dinheiro. E aí eu digo, a CNC não paga seus impostos, o comércio não paga seus impostos, só que esses impostos vivem no Brasil, eles são redirecionados para o Brasil. Ao passo que do jogo de azar, das bets, eles vão para os grandes conglomerados estrangeiros de fora. A gente está tirando dinheiro do povo miserável e mandando esse dinheiro para fora do Brasil. Tirando dinheiro do comércio que precisa, do pequeno comerciante, e mandando para fora do Brasil. Do que adianta as bets? Isso é o maior tiro no pé do mundo, as bets. É o que eu falo, é falta Não, é muito simples. É isso. Olha, o crime organizado, gente, está na venda de farinha, de feijão, de arroz, de óleo, de soja. O crime organizado está em tudo. Aonde não estiver legislação eficaz, pertinente, o crime organizado vai frequentar essas salas. É por isso que eu digo, Marcelo. Então, sempre... só para me concluir, eu quero fazer uma análise de tudo que vocês falaram. São vários tentáculos do jogo de azar que tem que ser analisado. O que é fácil, como é fácil de resolver o problema das bets? Valor mínimo para aposta, R$1.000. Pronto. Acabou. Bora encarecer. Acabou o problema. Acontece que ficam fazendo. Joga quem quer e quem pode. Mas eles não Não é só quem quer. Isso, Marcelo. Eles não estão preocupados com isso. Então, exatamente porque o maior crime organizado tá aí. Que eles querem arrecadar centavos. Tanto o cara que faz o jogo, como o jogo do bicho, como o cara que faz as bets, como o cara que põe a maquininha no caça-níquel, no boteco. O que acontece com máquina de caça-níquel? Você programa a máquina para ela pagar 10%, 5%, 20%. Você diz quanto eu quero pagar para o meu apostador. Se tivesse uma legislação, que eu também sou contra, hein? Máquina de caça-níquel e boteco. Mas não sou contra o cassino. É muito diferente quando se fala cassino, Las Vegas, 5 estrelas, boteco do seu João, máquina de caça-níquel. Gente, é muito simples a buscar a legalização e se ordenar isso para que a coisa funcione realmente, para que não prejudique esse pequeno viciado que fica dependente quimicamente, porque fica ali. A farsa já começa assim, a própria plataforma libera R$50 para você jogar porque você sabe que você vai perder, a possibilidade de você ganhar é nula. Aqueles R$50 que ele te deu, de forma fictícia, vai tomar de volta. Só que aqueles R$50 está te viciando. Está te viciando. Mas ele vai voltar para a banca. O nome que se dá é banca, tudo. Vai voltar para a banca. Quem é? Os criadores das bets, os criadores... A probabilidade de ganhar estatisticamente é de 1 para 1 milhão. Quer dizer, então o cara quer jogar, ele tem que poder jogar. Vamos começar a corrigir essa questão social. Para quem pode, não é para quem quer. Sabe aquele velho ditado? Jogo é para quem pode, não é para quem quer, certo? Nós temos cassinos em Las Vegas hoje, com rodada de... Hoje, agora, acontecendo agora, com rodada de pôquer, $1 milhão. É para um abestado desse que joga no Tigrinho? Você está de brincadeira? E não, Marcelo, se você me permite, só concluir. Claro. É para um abestado desse que joga no Tigrinho? É para um abestado desse? Não, claro que não. A questão é da raiz para o fruto. Ou seja,
legislação pertinente e eficaz, gente. Não é, senão fica aqui esse discurso barato aí. É isso que... Mas, Marcieri... Cara, se coloca a legislação pertinente e eficaz, acaba com a zona, pô. Marcieri, a cultura brasileira é de escravizar o povo. É lógico. Eles tanto tiram a educação, como deixam as pessoas É aprisionadas lógico. nesse tipo de coisa. A nossa, eu sempre digo aqui, você sabe, que o nosso governo ele quer o povo burro, ignorante, sem estudo, Escravizado. sem educação, para promover o quê? E O efeito manipulado. manada. É. O pão e o circo. Pão e o circo. Eu tenho um filho que mora na Austrália. Tem jogo. Em qualquer lugar do mundo tem jogo. Macai, onde se tem a maior jogatina no mundo. Macau, desculpe. A maior jogatina no mundo está em Macau. Não é nem em Las Vegas, hein? É em Macau. Mas lá vai ver a organização dos caras. Você sabe que nunca as bets iam querer a partir de R$ 1.000. Mas lógico que não. Porque, na verdade, eles tiram dinheiro exatamente do pequeno. Mas lógico que não. É de Sim, 5, mas é o de que nós estamos 10. falando. Então, as bets dizem o seguinte, você quer arrecadar no Brasil? Eu vou para o Brasil. Eu pago 30 milhões de reais de outorga, que, na verdade, as bets legalizadas têm que pagar 30 milhões de reais. O que sai... 30 milhões de reais por jogo não é nada. Não é 30 milhões de Numa reais, não é rodada nada. de... Exatamente. Nada, Numa nada. rodada de campeonato brasileiro Você não é tá nada. brincando. E dizem o seguinte, eu quero que qualquer pessoa possa fazer esse tipo de jogo. É a democratização do jogo, que isso é muito perigoso. Então, as bets mesmo vão dizer o seguinte, eu vou fugir daqui se você botar a partir de R$ 1.000. Então, como Sai as fora pessoas... na E hora. sai fora. Como as pessoas querem efetivamente Tomar o dinheiro do povo. as bets no Brasil, então eles permitem que seja a partir de 10 centavos você já pode fazer algum pô, tipo sacanagem. de aposta. Você tá entendendo? Isso Acontece centavos que- a rodada, Roberto, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui no Ela bota Brasil, o real. em relação... Pode fazer. aqui no Se Brasil, o país tivesse vergonha na cara de quem faz as legislações, os políticos, ninguém ia para o psicólogo, ele não precisava estar dando aqui estatisticamente o gasto com a saúde pública mental, eu não precisaria estar aqui falando. Acontece o seguinte, gente, falta legislador de verdade, com vergonha na cara, que se preocupa com esse pobre coitado, que ele falou que do Pernambuco lá pegou 50 mil reais, Maranhão. com esse velho que tentou se matar. Não estão nem aí. Sabe por quê? Sabe por quê? Propina, desgraça. propina, 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 extorsão. Pode desgraça. Agora, não adianta dizer aqui que cassino faz mal, que jogo faz mal. Não é pra quem quer, é pra quem pode. Tem que deixar isso claro. Não é pra... Exatamente. O cara fala assim, pô, eu adoro andar de barco. Eu falo, legal, andar de barco é legal. Que barco que você gosta? Que barco que você pode andar? Então, tudo é você poder, não é querer. Eu acho que a gente também tem que falar sobre, no imaginário coletivo, se o pobre ele também quer se sentir rico. Então, quando ele joga, ele sente que ele tem algum poder. Ele acha que está em Las Vegas. Ele acha que está em Las Vegas, que ele é um grande apostador, que ele pode ganhar uma grande fortuna. Então, eu acho que é assim, esse glamour, esse falso glamour que se passa nas drogas. Eu lembro que quando eu era jovem, isso faz muito tempo, né? Só quem cheirava cocaína era gente rico, né? Era aqueles grandes empresários, era aquelas pessoas que as pessoas diziam, olha, esse cara aí cheira, cocaína. E hoje em dia você vê nas comunidades, qualquer menino velho tem acesso à cocaína. Tá cheirando farinha de trigo, pó royal. Com bicarbonato. Deixa eu fazer só um minutinho, paralelo. só um Vale, minutinho. vale. Mas preciso encerrar. Pode fazer o paralelo para me encerrar. Posso encerrar? É. Então, o que é que você acha disso aí? Esse glamour, que do mesma coisa que tem a droga, que tem o jogo, que é passado para a sociedade, mas ninguém vê o bastidor, que é a solidão, o suicídio, a morte e a falência da família. É isso aí, não. Um minutinho, Roberto. Eu preciso encerrar. Voltamos já com esse debate, você volta com a resposta, viu? Voltamos já, fiquem ligados.